No amor não existe controle. No transbordo não existe controle. Tudo é o amor. Observa aqui na natureza, tudo tem um ponto de explosão. Tem um ponto que quando você chega, ninguém segura. Pensa que se toda a natureza tem um ponto de explosão, por que você que é natural não tem? O amor ágape é o amor do Pai. Se você não acessa e não resolve esse amor dentro de você, você vai ter um problema muito sério. Por que eu falo para todas as pessoas resolverem seus problemas com seus pais? Porque senão vocês nunca vão conhecer o amor. O amor é ágape, é a abertura das comportas. Quando você resolve esse amor, ele te invade. Aí já não é mais por você, não é um ato ativo. O amor, você tem que anotar o seguinte, ele é um ato omissivo. É não resistir. Tem gente que acha que tem que fazer força para amar ou se sentir amado. Não precisa. Se você faz força para se sentir amado, tem alguma coisa errada. A te rendo graças, ó Deus, que o Senhor é bom. Sempre nos ouve. Eu acesso o seu amor agora. Nos dá uma nova perspectiva do amor. Eu acesso agora as 3 dimensões do amor. Eu quero que você repita isso. Eu me sinto amado por Ele. Eu realmente me sinto amado pelo meu Criador. Eu quero experimentar a minha semelhança com Ele. Eu acesso a imagem e quero acessar essa semelhança agora. E esse amor, ele acaba de ser acessado. E a prova dele é que eu começo a me amar de tal forma que eu não consigo reter esse amor. É um amor que flui. Ele vem do trono porque eu me sinto amado por Ele, eu me amo e nada consegue segurar mais esse amor porque ele vira uma avalanche. Olha agora uma avalanche de gelo. Pensa numa neve que está se juntando agora. A neve que é algo frio, mas depois que começa a se juntar e vira uma grande bola, é uma energia calórica, poderosa. É um calor que está derretendo a geleira inteira e isso está descendo com muita pressão. Não tem como você segurar isso. Pensa naquilo que era frio, parado, começa a se soltar e começa a rolar montanha abaixo. Imagina o calor, imagina uma geleira inteira derretendo. Esse é o processo do amor. Esse é o processo. Precisa que apenas uma coisa comece a se mover, uma placa de gelo comece a se mover. Você entende que você é amado. E quando você entende que é amado por Ele, você consegue se enxergar do jeito que Ele te olha. A geleira começa a se soltar e uma grande avalanche começa a invadir a terra. Não tem como segurar uma avalanche. Não tem como. É por isso que tudo tem um começo. Nessa hora mentalize esse amor invadindo outras pessoas. Comece a mentalizar agora esse amor afetando pessoas que estão pelo caminho que nem pediram e que nem imaginavam. Porque essas pessoas estão diante de uma avalanche. Ninguém controla uma avalanche. Começa a perceber agora a transformação de milhares de pessoas, porque elas estavam no caminho dessa avalanche. Respira bem fundo. Como é bom ver uma geleira despedaçar-se através de uma avalanche.
Como é bom ver uma montanha que tem uma pequena larva se movendo. E aí explode. Você descobre que na montanha tem um vulcão. Como é bom ver uma onda gigantesca vindo sobre o mar. Como é bom ver um tornado. Como é bom ver pressões atmosféricas mudarem lugares e situações de forma abrupta, porque aquelas atmosferas acharam o ponto de ebulição, de explosão. Como é bom. Em toda a natureza tem um ponto onde você não se controla mais. O vento tem um tornado, a água tem a onda do mar. Onde você olha todas as coisas, a geleira tem a avalanche. Aquela montanha que tem aquela larva mais quente do mundo, tem um vulcão que está pronto para entrar em erupção. Eu quero que você observe todas as coisas. A terra está pronta para explodir, as sementes que estão dentro dela. Todas as coisas estão num ponto de inflamação, porque esse ponto é o amor, é o transbordo, é quando você não segura isso. Quando você não segura, aí vai sair do controle. Eu quero que você respire bem fundo e fala assim, ó. O amor, no amor, não existe controle. Fala assim comigo, no transbordo não existe controle. É impossível controlar o transbordo. E eu estou pronto para entrar nesse nível de amor. Respira fundo. Esfrega as mãos. E escreva assim, ó. Tudo é o amor. Observa aqui na natureza, tudo tem um ponto de explosão. Tem um ponto que quando você chega, ninguém segura. No amor não existe medo, no amor não existe controle, no amor não existe nada que é imperfeito. E se acordou hoje, tem gente que acordou, estava esperando, às 4h59 da manhã, às 4h59 da manhã acontece às 6 da manhã, tá? Você que está aí, aperta o like, vou esperar todos vocês apertar esse like. Pensa que se toda a natureza tem um ponto de explosão, por que você que é natural não tem? É a pergunta que comecei o dia aqui falando. Se tudo na natureza tem um ponto de explosão, você é da natureza, por que você não tem um ponto de explosão? Essa é uma pergunta que você não consegue fingir mais. Você tem que responder essa pergunta. E hoje você acordou, a gente vai falar sobre isso. Anota aí o que é o amor. Amor tem 3 tipos. O amor ágape, o amor filéu e o amor eros. São 3 tipos de amor. Ou melhor, o amor é um só, mas existem 3 formas de entendê-lo e de saber usá-lo. O amor ágape é o amor do Pai. Se você não acessa e não resolve esse amor dentro de você, você vai ter um problema muito sério. Você vai ter um problema muito sério. Você não vai se sentir amado nunca. Presta atenção. Esse amor ágape é o amor de pai. O amor filéu é de irmandade, de irmão. O amor eros, apesar que você já conecta rapidamente a sexualidade, é o amor que eu chamo de transbordo. É o amor de atração. Olha que coisa louca. Quando você não tem esse amor eros, óbvio que no nível de sexualidade você tem aliança com uma só pessoa, mas no eros, o que faz uma pessoa ser atrativa é esse amor. O que faz uma planta ficar maravilhosa, o que faz uma pessoa ficar maravilhosamente atrativa é isso. Quando você entende a escala do amor e não fica simplesmente numa ignorância, acontece algo com você. Você começa a fluir melhor. O principal amor é o amor ágape. Quando você se sente amado, acontece algo poderoso dentro de você. Ninguém tira o amor daí de dentro. Como tirar o amor de dentro de uma pessoa? É simples. Não tenha o amor ágape. Não se sinta amado por ele. Quando você tem isso, você tem uma garantia. Você nem sabe o que é o amor. Um dia eu tive uma experiência muito forte com Deus. Estava correndo, ouvindo uma música, estava assim, meu corpo estava arrepiado. E aí eu falei, Deus,
é muito bom me sentir amado. Aí Deus falou assim para mim, você nem sabe o que eu amo. Eu falei, credo, como que eu não sei? Ele falou assim, você nem sabe como que isso funciona e como que isso flui em você. Aí eu falei, então me ensina. Quando eu entro nessa, eu estava correndo e tendo uma experiência. O Senhor falou assim, o amor não é você, o amor sou eu. E quando você fala que vai amar uma pessoa, você não vai tirar uma qualidade sua para dar para essa pessoa. O que você está fazendo é fazendo eu fluir através de você para chegar nessa pessoa. Então quando você fala ame o próximo, significa deixe eu chegar através de você nessa pessoa. Meu Deus, imagina a crise. Um dia eu fiz uma oração sincera para o Senhor falando o seguinte, falei, Deus, eu não vou mais ficar falando para ninguém que não está querendo ouvir. Aí Ele falou para mim, as pessoas não me veem, as pessoas não acreditam, elas só vão acreditar através da sua vida, da vida de alguém que me carrega, que me tem. E aí nisso eu comecei a abrir meus olhos. Por que eu não podia ficar com a boca fechada? Porque a boca fechada mata. Porque a minha imaturidade, a minha bobeira de vida, a minha história chata, tudo que eu já passei, só de eu abrir a boca pode salvar uma geração inteira. O que eu fui entender nessa história sobre o amor é o seguinte, que mesmo sendo um homem que não tem dívida financeira nessa nação, inclusive eu te faço um desafio, vai em algum lugar e pergunte se eu peguei dinheiro emprestado nos últimos 30 anos. Não, 30 não. Eu peguei dinheiro emprestado quando eu era adolescente. Nos últimos 18 anos. Vou colocar 18. Vê se eu peguei dinheiro emprestado com alguém nos últimos 18 anos. Só alguém que realmente não precisei do dinheiro de ninguém. Meu pai me ensinou a ser um homem que não precisa dos outros, em relação a muitos assuntos. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte. Mesmo não tendo pegado dinheiro emprestado com ninguém, mesmo não devendo ninguém, sou o maior devedor dessa geração. Como que isso é possível? Como que pode alguém que não pegou dinheiro emprestado com ninguém ser o maior devedor dessa geração? Quanto mais você se afundar no amor, mais em dívida você fica. É por isso que eu quero dar um alerta para todo mundo. Não mexa com isso. Quanto mais você entender sobre o amor, quanto mais você acessar o amor, mais problemas você vai arrumar. Eu entendo porque você não ama o próximo. É porque você não entende amor, não carrega o amor, não acessou o amor. Porque quando você acessa, mais devedor você fica. Eu me vejo numa dívida impagável. Eu confesso que uma das coisas que se eu pudesse voltar atrás, eu queria ignorância. Alguém fala, não é possível que você queria isso. É muito ruim, você tem que acordar todo dia e tem que se fazer de bobo. Todo dia você entender e falar, meu Deus, por que eu fui mexer com isso? É uma dívida que não tem fim. Quanto mais eu acesso, mais sou o devedor desse amor. Paulo fala, você só é devedor de uma única coisa. Se tem que dever algo, ele fala, se tem que dever algo, eu vou dever o quê? Amor. Se estou devendo alguma coisa, eu devo amor. Quanto mais eu acesso, mais eu devo. Então, quanto mais eu acesso a sabedoria, mais eu tenho que transbordar a sabedoria, porque senão eu não consigo. É um vício esse negócio. Agora eu posso falar para você. É um tipo de dívida que dá prazer, que dá vontade só de aumentar e ficar rolando ela o tempo inteiro. Só que é o seguinte, por que sempre serei devedor e por que sou o devedor? Eu estou na lista quirografária dos devedores dessa geração, eu estou em primeiro lugar. Aí alguém deve estar concorrendo comigo, né? Não, você não deve mais do que eu. Deixa eu te falar uma coisa. Eu desconheço alguém que deve mais amor do que eu. Porque eu sou um sem vergonha, eu me sinto amado. Eu sou aquele que, dependendo do que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que nem fiz, eu me sinto amado do mesmo jeito. Independente de um erro meu, de um momento de besteira, de fala, de pecado, não interessa. Eu sou um sem vergonha que ando por princípio, eu não abro mão de ser amado. E sou completamente endividado desse amor, que eu não consigo segurar ele. Por que eu estou te falando isso? É muito simples. Nunca peguei dinheiro nesses 18 anos. Nesses 18 anos, nunca pegando um empréstimo. Nunca precisei de dinheiro de ninguém, nem do banco. Eu posso te falar uma coisa.
Mesmo não precisando, a dívida só cresce. A dívida por uma geração inteira, porque quando você sente o amor, você sente o que está no coração dele, não no seu, já não é mais você, é ele. Então eu quero te falar uma coisa, eu tenho um prazer enorme de ser um devedor das causas eternas. Anota aqui que é amor. O amor ele é atrativo, o amor é um grande problema. Por que eu falo para todas as pessoas resolverem seus problemas com seus pais? Porque senão vocês nunca vão conhecer o amor. O amor é ágape, é a abertura das comportas. O amor ágape é quando no cume algo começa a escorregar, uma placa de gelo, e ali começa o tsunami. Tem gente que nunca viveu um tsunami. Quero que você entenda o seguinte. Quando você aperta o botão do transbordo, esse like, é uma forma de você amar o próximo. Olha que coisa doida. O que você não entendeu até agora é que existem coisas que você deixa de fazer que não transbordam nessa geração. Às vezes, clicar num mísero botão desse. Como é que começa o amor? O amor começa eu me resolvendo com ele. Tem alguém no caminho que está atrapalhando eu me chegar até ele? Eu me chegar? Tem. Quem? Meus pais. Você tem que resolver isso. Você tem que resolver isso. Se no percurso até o Criador tem alguma coisa te impedindo, vai ter problema. Eu posso asseverar para você que tem problema com seus pais, você também tem problema com Deus. Primeiro código, honrar. Primeiro mandamento com promessa. Honrar pai e mãe, longevidade e prosperidade. Então é o seguinte. Todos que vêm antes de você tem que resolver esse caminho, porque esse amor ágape, se ele estiver desativado, nenhum outro vai funcionar corretamente. Aí você vai para a superficialidade. Quando você resolve esse amor, ele te invade. Aí já não é mais sobre você, não é um ato ativo. O amor, você tem que anotar o seguinte, ele é um ato omissivo. É não resistir. Tem gente que acha que tem que fazer força para amar ou se sentir amado. Não precisa. Se você faz força para se sentir amado, tem alguma coisa errada.